You are the rain, you are the sky. Your yellow rays and burning fire. You're every song that fills my mind. You're a temple full of holy wine. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. If heavy dark clouds are right and we get hard to recognize, I'll be the first one there to fight. I won't stop reaching till I find the light. I'm gonna love you till the well runs dry. I'm gonna give you all I have inside. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. All the air in me breathes for all of you. The current of your love runs through mine, twisting like a storm, taking hold of me. The words will always be intertwined. I'm gonna love you till the well runs dry. Holding your hand till we close our eyes. All my days for all of time. I'm gonna love you till the well runs dry. All these feet on fire. Heavy are your eyes and the weight on your shoulders, chasing after time. Something you can't touch, but you know when it's over. No control when you're running blind. All we know is what we left behind. Darling, you gotta keep breathing, lose yourself in the feeling. Just be slow, just be slow. Take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow, just be slow. Try to let it go. Step out from the cold and embracing the silence we were never told. We can sink like stones when we should be flying. No control when you're running blind. Darling, you gotta keep breathing, lose yourself in the feeling. Just be slow, just be slow. Take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow, just be slow. Take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow, just be slow. Come here with more
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Maybe the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe a treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the family or the feast, might turn each day to heaven or hell. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If the sky that we will look upon should tremble and fall, or our mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. So sad or empty are the mountains should crumble to the sea. Darling, stand by me. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled waters, men say only fools of rushing, but I can't help falling in love with you. Dias olhando das janelas.
soft and warm come to the wind, tapping on my roof and the walls. My mind distracted and confused. My thoughts are many miles away. They lie with you when you're asleep, kissing you when you start the day. And as I watch the drops of rain, with the river path and I know that I am like the rain, that before the grace of you go on. Boa tarde a todos. Poder sentar-se. Estamos aqui nessa tarde especial. Todos que estão aqui estão felizes e muito alegres com vocês. É uma história, tantas histórias, e nós nos alegramos muito com vocês. O casamento, ele é a legítima e a indissolúvel união de um homem e uma mulher de conformidade com a ordenação de Deus. E nós aqui nos encontramos porque cremos que a continuação e a estabilidade da paz e da felicidade em vosso novo estado depende, claro, da atenção que vocês der aos cumprimentos dos deveres respectivos que Deus vos traça na Sagrada Escritura. Portanto, Paulo, Renato e Carla Priscila, nós nos alegramos com vocês, nós estamos felizes. E eu quero fazer uma oração e deixar claro aqui que desde que vi você pela primeira vez num acampamento da família, há uns 15 anos, eu nunca duvidei que eu estaria aqui nesse dia. E estou. E muito me alegro. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos à Tua presença. Grato ao Senhor pelo Teu amor e pela Tua graça. Gratos a Deus pelo Paulo e pela Priscila. Gratos por essa tarde, no qual todos nós que aqui nos reunimos com eles em alegria, por sabermos que esse dia foi feito pelo Senhor. E por isso nós te louvamos em Cristo Jesus. Amém. Esse casamento, ele é um casamento religioso com efeito civil. Daí então, nós iremos passar nesse momento para este momento do casamento civil, ou pelo menos da acolhida das assinaturas, para que então possamos proceder a um casamento religioso. Eu quero convidar aqui as testemunhas, queria convidar aqui a Nilovina Nascimento Ribeiro e o Jonatas Lessa de Oliveira, para que possam vir aqui. Não farei leitura da ata, mas está toda ela de conformidade com a lei. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi,
que me atraiu. Meus queridos, aproveitando esse momento, eu quero trazer aqui uma breve palavra que quero deixar com vocês e com todos aqueles que se encontram aqui nessa tarde, começo de noite. Quero que a gente pense um pouquinho algumas questões que as Escrituras nos mostram e que é importante a gente pensar num dia como este e num momento como esse. Existe um poema escrito por Luís Vaz de Camões. Ainda que seja um poema que fala do amor e que fala de ideias opostas e assim por diante, eu queria lê-lo, pois há uma frase que, para mim, tem muito a ver com essa tarde. Assim deixo com vocês esse poema. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é o andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar, pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Portanto, esse poema me chama a atenção uma frase muito importante. O vento vai me deixar, pode ficar. Que diz assim: é querer estar preso por vontade. É isso que vocês estão fazendo aqui nessa tarde. É se prendendo e se entregando um ao outro. Por livre e espontânea vontade. Mas movido pelo amor que vocês sentem, que aprenderam a sentir, que estão sentindo e que vão continuar sentindo. E eu quero trazer nessa tarde 3 perguntas. E quero respondê-las aqui. 2 delas bem gerais e uma delas bem específica. A geral, ou a gerais, seria esta: por que a gente se casa? Por que nós estamos nos casando? A segunda pergunta é: o que nos faz manter casados? E a terceira pergunta é: o que vocês estão fazendo aqui? São essas 3 perguntas que eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre todo um processo que vocês prepararam, que vocês sonharam, que vocês labutaram, e eu quero deixar aqui com vocês. Por que nós nos casamos? Por que a gente quer casar? Por que a gente se encontra e a gente então procura este momento aqui? Eu quero trazer algumas respostas nas Escrituras. A primeira delas, nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. A Bíblia diz assim, no verso 18 e no verso 24: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. No verso 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que nós nos casamos? A primeira resposta é porque esta é uma invenção divina. Foi Deus que criou o casamento. Essa não foi uma ideia que surgiu na sua cabeça, Paulo, nem na sua cabeça, Priscila, e nem de todos que estão aqui. É uma ideia que surgiu na cabeça de Deus. Foi Deus que criou toda essa história. E isso foi feito para que Ele pudesse ser glorificado assim. Aí há uma segunda resposta. Por que nós nos casamos? Nós encontramos essa resposta lá no livro de Efésios, capítulo de número 5. Diz assim, Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Paulo diz assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Parece que o verso não se encaixaria, porque Paulo fala de casamento.
Mas o texto do 32 se encaixa perfeitamente, pois o casamento, ele reflete a glória de Deus. Não foi à toa que Deus fez um macho e uma fêmea. Não foi à toa que Deus estabeleceu, de fato, um par e os trouxe para se juntar. Porque a ideia de Deus é exatamente que no casamento a glória dele fosse refletida. Na glória, de fato, no casamento ele se manifesta. E aqui tem tudo a ver com Cristo e a igreja. Se a gente fosse pensar numa analogia do amor de Cristo pela sua igreja, é o casamento. É exatamente o casamento que reflete essa glória de Deus. Portanto, o que vocês estão fazendo aqui é cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. Mas o casamento nos traz uma segunda resposta. Por que a gente casa? Eu quero voltar de novo lá para Gênesis, capítulo 2, verso 18 novamente. Gênesis 2, 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus fez o casamento, e o casamento nos permite viver o modo como fomos criados, para sermos seres relacionais. E não digo apenas relacional no casamento, é claro que nós somos pessoas que se relacionam, mas o casamento reflete a Deus. Ainda que Deus seja um, Deus é tripessoal e ele se relaciona. E quando Deus estabelece o casamento, portanto, nós nos casamos para que a gente possa refletir a razão porque Ele nos fez. Deus não nos fez para estarmos sós. Deus não nos fez para estarmos sozinhos. E não digo apenas em relação ao casamento em si, mas quando pensamos no casamento, Ele nos fez para termos alguém. E é isso que vocês estão vivendo aqui. Não era para você continuar só, e nem você. E é por isso que Deus resolveu casá-los. Portanto, ainda que sejam verdades tão gerais, é preciso que a gente comece todo esse discurso entendendo que essa história é uma história de Deus. Nós nos casamos porque Deus criou o casamento. Nós nos casamos porque o casamento reflete a vontade de Deus. Nós nos casamos porque o casamento nos permite viver a forma pela qual Deus nos fez. Pessoas para se relacionarem. Mas há uma segunda pergunta: como que a gente se mantém casado? Agora é um começo, é o começo de uma história. Aqui é apenas o pontapé inicial de uma história que vai até o fim da vida. Essa é a lógica. Como que a gente se mantém casado? Eu quero trazer algumas afirmações, ainda que eu utilize uma palavra mais negativa, mas isso é tudo significativo. Bem no imperativo. O que nos mantém casados? Primeira resposta é: Paulo e Priscila não abram mão do fundamento. Não abram mão do fundamento. Eu vou explicar que fundamento é esse. Se a gente for para Salmos, de número 127, nós encontramos o fundamento de toda a história e de todas as coisas. Assim diz Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ainda em Efésios, capítulo 5, verso 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por que nós nos casamos? Porque Deus criou essa história. Por que nós nos casamos? Porque é assim que a gente deve se relacionar, de fato. Porque o casamento glorifica a Deus, reflete a glória de Deus. Mas nós somos humanos e entramos neste processo para permanecermos casados. A gente se mantém casado, não abrindo mão do fundamento. E que fundamento é este? O texto nos explica. O fundamento é sempre Cristo, é sempre Deus. O fundamento é aquele que criou toda a história. O fundamento é Deus que criou
todo esse processo. É comum as pessoas falarem assim: eu vou me casar para fazer a outra pessoa feliz. Eu vou me casar para ser feliz. Essas ideias, elas não estão equivocadas, elas não estão erradas, mas elas se baseiam num fundamento errado. Porque fatalmente, Paulo, em algum momento, em algum instante você vai falhar. Em algum momento, Priscila, você vai falhar. Porque vocês são humanos. E a história é uma história para a vida inteira. Não é uma história para agora, mas é uma história para a vida inteira. É por isso que eu sempre digo que a felicidade ela é derivada. Mas ela não deriva apenas daquilo que eu sinto, mas deriva daquele que é o fundamento de todo o processo. E todo o processo é Cristo. Por isso, Paulo e Priscila, não coloque sobre o outro o que somente Deus pode carregar. É preciso que o coração de vocês entenda que o amor, que o sentimento que vocês sentem, o desejo, os projetos e os planos deve estar colocado sobre o fundamento central, que é aquele que criou toda a história e aquele que dará a vocês todas as condições. Enquanto vocês buscarem a glória de Deus, a felicidade deriva dela. Enquanto você buscar ser um bom homem e um marido que imita a Cristo, enquanto você procurar ser uma boa esposa que imita a Cristo, a ação de vocês, que está fundamentado nele, o que vai derivar disso é a felicidade, porque ela vem dele, emana dele, porque foi ele que criou a história. Colocar sobre um outro, esperar sempre do outro, que o outro nos dá tudo aquilo que a gente precisa, é um peso muito grande. É por isso que o fundamento é Deus. Não coloque sobre o outro o que precisa estar sobre Cristo. Não se esqueçam disso. Uma segunda resposta por aquilo que nos mantém casados: não invertam as funções, não invertam os papéis. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 33 diz assim: não obstante, vós cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Essa é a lógica com que Deus propõe o casamento. Não inverta os papéis. Não invertam os lugares que vocês têm. O seu papel, Paulo, e falamos sobre isso, é do provedor, do guardião, do protetor, do líder, do que conduz. O seu papel, Priscila, é ter um coração tão aceito que permite que você seja guiada e conduzida. Essa é a lógica que Deus estabeleceu. Essa é a lógica que as Escrituras colocam, para que, de fato, o caminho seja seguido. Portanto, não inverta os papéis. Deixa, minha querida, ser cuidada por esse homem. Ceda o seu coração. Essa é a lógica. Se entregue, permita-se, caminhe. E seja você, então, este homem que vai guiá-la e conduzi-la, protegê-la. Esse é o seu lugar. E esse é o papel de vocês. Portanto, não inverta os papéis. Essa é a lógica de Deus. O fundamento, a base, portanto, os lugares que cada um deve ocupar. E uma terceira resposta: o que nos mantém casados? Nós falamos sobre isso. Não parem de investir um no outro. Não pare de investir um no outro. Numa conversa que nós tivemos, eu mostrei para eles dois uma escada. Você lembra disso? Eu fiz uma escadinha, colocando a base, que estava lá a comunicação, e lá na ponta o resultado de todo o processo, que envolvia a questão da sexualidade. Mas esse processo, se a base, o fundamento é Cristo, se eu tenho consciência do lugar que eu ocupo no casamento, vocês precisam investir. E o casamento, portanto, ele é uma caminhada. Aí eu quero deixar com vocês dois textos.
O primeiro deles se encontra em Cantares. Cantares, capítulo 8. Veja que texto bonito. Cantares, capítulo 8, verso 4. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Em outras palavras, não permita que algo aconteça até que chegue o momento. O momento chegou. Portanto, agora é o momento de despertar o amor. Agora sim, é o momento que vocês estão de forma livre e voluntária, se aprisionando um ao outro. Chegou a hora, Priscila. O amor agora é a hora de ser despertado. Agora é o momento, Paulo deixa a moça despertado. Aí o texto continua. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Pois agora, é isso que o autor de Cantares diz, agora é o momento que o amor é despertado, e agora que ele deve ser despertado. E aí, quando ele diz e faz uma analogia do amor, ele compara o amor à morte, não ao ódio ou à indiferença. Porque a ideia do texto se há algo tão doloroso como a morte, há o oposto da alegria e a felicidade, que é o amor. É por isso que ele diz, põe-me como selo sobre o teu coração. Se há algo, Paulo e Priscila, que gera profunda angústia, Deus agora dá a vocês exatamente o oposto, aquilo que dá profunda satisfação, que é o amor. E aí, nessa mesma ideia, o apóstolo Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios, versículo 1 a 8, diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Pois o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz de forma inconveniente, não procura os seus interesses, não se ufana, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Pois amar, ele transcende os sentimentos. Se tem algo que é humano, é recomeçar. Todos os dias. Essa é a lógica de um casamento. Um casamento recomeça todos os dias. O amor, ele vai além dos sentimentos, pois o amor é um ato decisório. É uma decisão de todos os dias compreender que nada pode afogar o amor, que nada é mais importante daquilo que vocês estão fazendo aqui, que o seu maior investimento, Paulo, é a Priscila. Seu maior investimento é o Paulo. E aí há um detalhe, e é por isso que, para que o casamento perdure, é preciso estar no fundamento, de fato, que é Cristo. É preciso, portanto, cumprir e viver aquilo que requer de vocês, mas é preciso, portanto, investir todos os dias. Amar é uma decisão de todos os dias, de continuar amando. Quando vier as imperfeições, continuar amando. Quando vier os desafios, é continuar amando. É quando vier um coração apertado, é o lugar do perdão, é o lugar da comunicação, é o lugar da aproximação, pois é uma história para a vida toda. Daí, eu entro na terceira pergunta. Falamos por que nós nos casamos,
falei como que a gente pode continuar casado. Mas aí entra uma terceira pergunta, bem pessoal. O que vocês estão fazendo aqui nessa tarde, quase noite? E aí eu vou usar duas respostas. Eu gosto de histórias. Eu vou contar uma história. Primeira resposta que eu dou a vocês: o que vocês estão fazendo aqui? É porque vocês estão vivendo a história que Deus criou para vocês dois. Isso é bem contextual, o que eu estou dizendo. Como eu disse, eu conheci a Priscila no acampamento da família há uns 15 anos. Cabelo curtinho, semblante fechado. E de lá para cá, tantas e tantas histórias, tantas e tantas conversas. Um dia, vou contar aqui um segredo, nós estávamos na porta da igreja. E eu sempre falei com a Priscila sobre casamento. Eu não conhecia o Paulo. E a Priscila naquele dia falou de muitas coisas. Quem conhece sabe que ela não fala pouco. E ela expressou naquele dia, em lágrimas, que o que ela queria, o que ela desejava, era ter alguém. Não era isto? E que você foi preparada para isso, criada para isso. Eu ouvi você falar de casamento muitas vezes. Mas naquele dia, na porta da igreja, talvez foi onde o meu espírito mais encontrou a empatia. E foi onde o dia que eu mais senti que talvez a minha oração deveria mudar. Não vou dar aqui o mérito e nem tirar dos seus pais, de todos aqui que oraram por você. Mas aquele dia, lá na porta da igreja depois, eu disse para você assim: Priscila, eu faço com você um compromisso de maneira veemente orar para que Deus coloque alguém na sua vida. E a minha oração mudou, pois eu não comecei a orar apenas para que você casasse, mas eu comecei a orar para que Deus cumprisse na sua vida essa história. E a história veio. O Paulo, amigos dos seus parentes, se aproximou. A cunhada Ni deu uma força. Você estava fragilizada porque o Jonatas estava doente. Ele insistindo, você resistindo, com dúvidas. Mas vocês se reencontraram. E a história começou. E por que eu estou dizendo isto? Que isso aqui tem a ver com vocês. Porque eu tenho a minha história com a Gisele. Cada um que está aqui tem a sua história. Os que estão solteiros aqui, que vão se casar, cada um tem a sua história. E vocês têm a sua história. E aí em nossas conversas, nós falamos sobre isso e o Paulo disse algo assim, todo orgulhoso, com o coração cheio, e falou assim: eu fico muito feliz porque eu sou a resposta de sua oração. Com coração, peito estufado. É isso que Deus fez. É isso que Deus está fazendo aqui. É a sua história, Paulo. É a sua história, Priscila. Não é a história dos seus pais. Não é a minha história, dos seus irmãos. É a história de vocês. É isso que Deus está fazendo. São as respostas, as muitas respostas de oração. São os momentos de solidão com Deus, dizendo: Senhor, porque ainda não foi, porque ainda não aconteceu, porque não, é porque era para ser aqui, agora. Eu vi uma fotinha de vocês me mostraram quando vocês estavam no colégio. A Priscila estava, o Paulo estava, o Jorge estava e a dona Raquel estava. Lá em Uruaçu. Era para ser aqui hoje, porque esta é a história de vocês. Foi a história que Deus criou. Porque nada é aleatório. Nada surge e acontece fora do tempo. Nada na perspectiva de Deus está atrasado. Nada na cabeça divina acontece fora do tempo. Era para ser assim. Portanto, nós nos casamos porque Deus criou. Deus estabelece princípios para que a gente se mantenha casado. Mas essa história aqui hoje é de vocês dois.
Portanto, o que que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão vivendo aquilo que Deus planejou para vocês. E aí eu concluo trazendo uma segunda resposta. Se hoje, meus queridos, é um começo de uma história, vivo essa história a partir da consciência daquilo que Deus fez por vocês. E aí eu vou dizer, por que eu estou dizendo isso? A gente espera, a gente aguarda muitas coisas acontecerem. E eu sempre digo que tem momentos nas nossas vidas que elas são mais especiais do que outros. Muitas pessoas talvez não consigam entender a importância de ser alcançado por Cristo. É isso que Deus fez, é isso que Deus fez com o seu coração nos últimos anos, que fez com você desde pequena. Isso é algo maior do que qualquer outra coisa, porque essa decisão e essa escolha, ela é eterna. A gente escolhe um trabalho, escolhe uma profissão, mas chega um ponto que a gente cansa e vai aposentar. Mas um grande amor é algo que nos acompanha pela vida até a morte. Portanto, ela é uma história. E a gente precisa sempre se lembrar dessa história. Lembrar daquilo que Deus fez. Eu li o que você escreveu no seu Instagram, quando você falou da história. E é essa a lógica, para que vocês possam começar essa caminhada entendendo que não foi algo aleatório, que foram peças, que foram questões que Deus foi colocando, desde a doença do seu irmão, o momento exato da história, que o seu coração estava fragilizado talvez, mas foi um momento que Deus reservou para que vocês pudessem se encontrar. Portanto, vivam a história de vocês. E não se esqueçam dela, para que daqui 10 anos, lembra Priscila? Daqui 10 anos você possa olhar para trás e perceber e lembrar desse dia, que esse dia foi o dia que Deus escolheu para vocês. Daqui 20 anos, 30 anos e por toda a vida, vocês se lembrem que essa história é a história que Deus fez para vocês. E por isso eu não perco essa consciência de que essa mulher foi a mulher que Deus trouxe para ser sua esposa. É a resposta de oração sua, meu jovem. E esse homem, Priscila, é o homem que você pediu, que preencheu o seu coração e que te fez ficar presa voluntariamente. A Priscila forte, decidida, agora é apenas a Priscila do Paulo. É isso que Deus quis. É isso que Deus está fazendo. Viva isso. Espelhe isso. Experimenta isso. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o Paulo e a Priscila na tua presença e eu louvo o Senhor pela vida deles. E em nome de Jesus eu peço que teu Espírito possa aplicar no coração deles essas profundas verdades. Que eles não se esqueçam, ó Deus, que o fundamento dessa história não é nem o amor que eles sentem um pelo outro, não é a felicidade que eles estão empenhados em dar um ao outro. Não. O Paulo vai falhar, a Priscila vai falhar, são humanos. O erro faz parte dessa natureza inclinada e caída. Pois o fundamento de toda a história é o Senhor. E é por isso que eu peço ao Pai que tu os leve a essa verdade, para que o Paulo olhe para Cristo, para que a Priscila olhe para Cristo, e para que eles fundamentem toda essa história em Cristo, para que à medida que Cristo seja glorificado, o que deriva de tudo isto é a felicidade, a alegria. Mas os abençoe, ó Deus, para que eles compreendam os seus papéis, as suas funções, de modo que eles não invertam essas funções. Que o Paulo se veja como o marido que é, e a Priscila como a esposa que é. E que a partir dessa dinâmica eles vivam essa realidade. E entendam que devem investir um no outro. Deve amar e decidir amar um ao outro todos os dias.
e que eles possam entender que hoje estão vivendo a história que o Senhor deu a eles, e que eles não se esqueçam dela, que eles não se esqueçam que este ajuntamento aqui foi o Senhor que fez, e quando o tempo passar, ó Deus, eles se alegrem em lembrar que estão juntos, porque o Senhor assim quis, e porque o Senhor os trouxe para estar um com o outro. Assim por eles, ó Pai, eu peço a tua bênção em Cristo Jesus. Amém. Nós iremos nesse instante receber as alianças. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz. Eis aqui as alianças, que são, portanto, o símbolo do amor que vocês sentem, mas não apenas do amor, do compromisso que vocês fazem. Vivemos num tempo, numa geração de homens e mulheres, e tempos que as pessoas elas não entendem que há algo que são criados para perdurarem, que são alianças que não são algo que tem uma porta de entrada e de saída, mas é algo que precisa ser de fato um compromisso. É uma aliança que vocês fazem. E portanto elas são os símbolos de tudo isso. Mas antes de passar aos votos, eu gostaria que vocês ficassem de frente um para o outro. Eu quero então perguntar a vocês, para que vocês respondam a todos aqueles que se encontram aqui, agora nesse começo de noite. Paulo, recebes essa mulher que você tendes pela mão, a Priscila, Carla Priscila, por vossa legítima mulher, com o propósito de amar, honrar, defender, sustentá-la, cuidar dela, ser-lhe fiel em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus for servido, conservar-vos ambos com vida? Sim. Priscila, Carla Priscila, minha querida, você recebe esse homem que você tende pela mão, o Paulo, o vosso legítimo marido, para amá-lo, honrá-lo, cuidar dele e ser-lhe submissa, falamos sobre isso, e fiel em todas as coisas, por todo o tempo em que Deus for servido, conservar-vos ambos com vida? Sim. Eles irão ler os votos que eles fizeram. Amor, quem diria, né? Esse momento significa o final de uma fase muito intensa nossa. Afinal, são só 10 anos, 10 meses, né, de relacionamento. Do nosso primeiro beijo, que aconteceu lá em 5 de julho do ano passado. Só que a nossa história começou há muito tempo, né? Há mais de 30 anos atrás, quando a gente era vizinhos, a gente morava de frente. Eu brincava muito com o Davi.
Eu falava pro Davi, nossa, Davi, como sua irmã é bonita. E o Davi ficava bravo comigo. Mas eu não tava nem aí. E eu ia chamar ele pra brincar, ele e o Jonatas, e você fechava a janela na minha cara, você lembra? Tá. Eu sabia que você ia falar, mas você fazia. Mas eu não importava, não. Naquela inocência minha de criança, eu entendia aquilo como, nem sei o que dizer, mas o que me encantava em você é que você era diferente. Você não brincava com a molecada da rua. Você pegava a sua bicicleta de cestinha, saía, ia estudar, ia para beber, a gente ficava lá, naquela bagunça nossa. Mas mesmo assim, eu nunca te esqueci. Eu sempre te via nas fotos, sempre te via em rede social. A gente já teve outras oportunidades de se encontrar, mas nunca era o momento, né? E esse momento foi agora. Desculpa, eu tô nervoso. Mas assim, eu quero te dizer, tem uma passagem, um provérbio, que é o 18:22, que eu leio muito, e ele fala exatamente desse momento. Ele diz que quem encontra uma esposa, encontra o bem e recebe o favor do Senhor. E eu entendo você como, não um favor do Senhor, mas como um presente do Senhor para mim. Eu te amo, tá? Eu agradeço muito Deus por ter nos unido agora, nesse momento, a gente mais velho, mais maduro e decidido o que pode fazer. E eu sou muito orgulhoso de fazer parte da sua família, tá? Quero agradecer muito os meus cunhados, Davi, Jonatas, meus amigos de infância, Priscila. A Priscila um dia falou para mim na casa da sua mãe: quando você vai casar com a minha cunhada? E eu falei: eu quero casar agora, Priscila. E ela falou assim: então casa, porque eu nunca vi ela tão feliz como ela tá agora. A Ni, só eu e a Ni sabe o que a gente fez para amolecer o coração dela, né, Ni? Jonatas, por causa da doença dele, mas não foi por causa da doença não, tá? Eu tava preocupado com você. Tava. Não. Carlão, meu sogro, era o pai atleta da rua. Quem não sabe, ele jogava bola, jogava vôlei, mexia no computador. Ele era o pai sensação da rua. Então, na ausência do meu pai, que hoje não está aqui fisicamente, fica sabendo que eu considero o senhor como pai. Eu adoro ir para a casa do senhor, gosto de sentar no sofá, gosto de conversar com o senhor, das banalidades da vida, até das divergências que a gente tem, mas eu amo o senhor, tá? Tia Raquel, eu não vou conseguir chamar a senhora de sogra, me perdoe, nunca. Para mim a senhora sempre vai ser a tia Raquel, tá? O seu jeitinho ainda é a mesma coisa de muitos anos atrás, o jeito que a senhora fala, que a senhora pega no copo. Eu ainda lembro a senhora pegando no copo na escola. Para mim é igual, tá? Então eu amo muito a senhora. Minha mãe, que ela me ensinou muito. Meu pai não está aqui hoje fisicamente, mas foi por conta da minha mãe e do meu pai que hoje eu tornei o homem que eu sou. E por conta disso eu recebi um presente do Senhor, que é a Priscila. João Lucas, meu filho amado, meu companheiro. E para quem não conheceu meu pai, o João Lucas é a cópia do meu pai. Então, eu vendo ele sentado aqui representa muito para mim hoje, tá? Meus cunhados, Pedro, Rony, né? Sim, são amigos meus e por conta dessa amizade acabaram casando com as minhas irmãs. Se aproveitaram também, tá, Jonatas? Você vê como é que pau que dá em França, dá em Chico também. Minhas irmãs que sempre me apoiaram nos momentos difíceis, eu amo vocês, tá? Então vocês são muito especiais para mim, vocês quatro, são meu porto seguro quanto eu mais precisei. E meus cunhados me ajudaram muito quando meu pai partiu, porque eu não conseguia fazer mais nada e eles me ajudaram muito nesse momento. Então, obrigado vocês, viu? E amor, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que os seus sonhos serão os meus, as suas lutas serão as minhas, as suas conquistas serão minhas vitórias. Eu prometo te chamar de amor e para sempre, eu vou ser o seu melhor amigo. Eu te amo, tá? Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de Deus. És fiel em todo tempo,
clamor sobre o tempo do Senhor. Aqui estamos diante do Senhor, da nossa família, dos nossos amigos, para declararmos o nosso amor. E quem diria que das tardes ensolaradas pelo sol de Uruaçu, com crianças andando de skate e bicicletas na rua, nasceria um carinho tão grande entre duas crianças, ao ponto de deixar marcas em nossas memórias. Nossas famílias, vizinhas de frente. Eu precisei de uma bota uma vez, e a mulher chique que tinha na rua era a Tieni. E a Tieni me emprestou a bota. Uma bota linda, eu nunca vou esquecer, Tieni. O carinho, o seu desprendimento de me emprestar uma bota. Eu amo sapato. E ela me emprestou a bota dela, era chique demais. Seu pai e o meu pai gostavam de conversar no portão. Suas irmãs, eu via na rua. Meninas, eu lembro de vocês, criança. A imagem que eu tenho da Karina e da Ana Carla e do Paulo Renato, na minha cabeça, é de criança. É um menino pequeno, correndo pela rua. Eu tenho você pequeno na minha memória. E agora, o menino franzino, de cabelo de franja, todo arrumadinho, hoje é o amor da minha vida. Você, aluninho da minha mãe e amiguinho dos meus irmãos, Jonatas e Davi. Hoje, você é o homem que eu amo, pai amoroso, filho dedicado e zeloso, um irmão engraçado e brincalhão. Para mim, um homem responsável, cuidadoso e muito carinhoso. Um homem de palavra e valores do nosso tempo, tão difícil de encontrar em alguém nos dias de hoje. Daqui do alto dos meus 45 anos, vejo os planos do nosso Deus, que no tempo dele separou você para mim e te trouxe em minha maturidade. Deus te trouxe no tempo dele e também em um momento difícil para mim e minha família, pois estávamos em oração pela vida do meu irmão Jonatas. E o Senhor sabia que naquele momento eu não tinha mais forças para seguir sozinha em oração. E então nos aproximou. Pela graça do Senhor, meu irmão foi curado. E você seguiu comigo, me dando forças, sendo meu amigo e meu namorado. Você é como pedir para Deus. Diante de tantos conselhos que me deram sobre como orar ao pedir a bênção de um casamento, somente um eu realmente ouvi e fiz. Escrever as qualidades que eu gostaria que meu marido tivesse. Primeiramente, que ele fosse temente ao Senhor e que gostasse e pudesse me ajudar na ação social e no projeto Vencer. E você faz isso, amor, com alegria. Em segundo lugar, que ele fosse um homem trabalhador. Em terceiro, que este homem amasse a minha família, fosse amigo dos meus irmãos e do meu pai. Em quarto, alguém que gostasse de conversar. E aqui o Senhor caprichou, porque você, amor, você ama conversar. E isso é o que mais me encanta em você, é a sua grande qualidade. E por último, que fosse alguém que me quisesse em sua vida e fizesse planos comigo, fosse meu melhor amigo, precisasse de mim e que me amasse assim como eu sou, cheia de defeitos, mas com um coração disposto a ser uma grande mulher de família, pois é isso que eu sempre desejei ser. Uma mulher de família. Amor, eu louvo a Deus pela oportunidade
que Ele nos proporciona hoje nessa união. Eu amo sua vida e eu amo João Lucas. E desejo ser para vocês, para você, uma esposa amável, gentil, cuidadosa e atenciosa. Uma mulher forte, cujo lar ama o Senhor sobre todas as coisas. Que a gente tenha um lar de amizade, alegria e muito amor. Eu te amo, amor. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Quero convidar aqui o pastor Pedro. Que alegria, que dia especial em toda a nossa vida, especialmente na vida de vocês dois. Eu louvo a Deus e agradeço vocês por fazermos parte deste momento. Nós vamos orar ao Senhor, abençoando as alianças e também pedindo a bênção do Senhor sobre o casamento de vocês. Mas antes disso, eu quero deixar um princípio rápido. No capítulo 2 do Evangelho de João, Paulo e Priscila, nós temos uma pista de que Jesus gosta muito de festa. E mais que isso, Jesus gosta muito de festa de casamento. Ele está nessa ocasião, João narra isso, e a Bíblia diz que em determinado momento acaba o vinho daquela celebração. E então ali nós temos o relato do milagre de Jesus transformando água em vinho. A lição que eu quero deixar com vocês é de que os nossos recursos humanos, a força das nossas mãos, são incapazes de promover uma alegria duradoura dentro do casamento. Nós não temos condição de sustentar o matrimônio por nosso conhecimento, por nossa maturidade, por nossa sabedoria. É preciso que Jesus execute um milagre diariamente no matrimônio de vocês, para que vocês possam ser felizes, alegres e experimentar a graça do Senhor. Lembrem-se sempre disso. Jesus sustenta o casamento de vocês e a partir de hoje operará milagres diariamente na vida de vocês. Como eu sou feliz, Paulo, em ver Jesus fazendo isso desde a sua conversão. Quanta coisa aconteceu de lá para cá. Priscila, que agora também será minha amiga. Eu louvo ao Senhor, porque Deus está te dando um homem temente a Ele. Eu quero convidar a todos a ficarem em pé, para que nós possamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre esse matrimônio, sobre as alianças. Eu te peço que você estenda a sua mão sobre a vida desse casal. E você agora, que é um convidado, uma convidada especial, tem também a responsabilidade de orar constantemente, de instruir esse jovem casal, para que eles possam viver uma vida de alegria na presença do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós bendizemos o Teu santo nome. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse dia tão especial,
tão especial na vida do Paulo e na vida da Priscila, tão especial em nossas vidas, nós que amamos esse casal. Pai amado, mas nós sabemos que o sucesso desse casamento não pode ser algo por conta da força deles ou do desejo deles. Nós carecemos da bênção e do cuidado do Senhor sobre a vida desse casal. E é isso que nós fazemos nesse momento. Nós clamamos ao Senhor para que a bênção celestial se derrame sobre esse lar que está se constituindo neste momento. Que a bênção do Senhor, ó Pai, permaneça na vida deste casal, para que eles possam testemunhar da bondade do Senhor, da graça do Senhor, da presença do Senhor na vida deles. Pai, nós oramos alegres, porque este ato é um testemunho de que o Senhor é um Deus presente e cuida do teu povo. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Por vários motivos, Paulo, você deve cuidar da Priscila. Um deles é que o irmão dela é faixa preta em jiu-jitsu. Ela também. Queridos, Paulo, Priscila, eu, ministro de Deus no Evangelho do Filho, portanto vos declaro constituídos em família na relação de marido e mulher, segundo a ordenação de Deus. Invoco sobre vocês a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo mais: o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Assim diz Jesus: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Paulo, você pode beijar a sua esposa. Sentar-se, por favor, aguardem até que as fotos sejam retiradas.
aplausos. Look at the stars, look how they shine for you. And everything you do, yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you. And all the things you do, was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. I've been living on the road, made a buck of my soul. I've been singing stories to the crowd. It's been a while since I've been home. I think about you every night, wonder what it would have been like if I stuck around and settled down, maybe in another life. So if I fly too far, will I still have a place inside your heart? And when you see what I've become,
quietly on the ground. When my head's lost in the clouds, that spotlight, though it shines bright, could never